Se você assistia Clarence quando era criança, provavelmente lembra do Sumô como aquele amigo selvagem e meio caótico que, às vezes, fazia alguma coisa mais absurda. Ele era um contraste ao Jeff, que é todo certinho. E se você ficou só com essa impressão, você perdeu quase tudo que o personagem tem a oferecer. Antes de entrar nos episódios, vale a pena entender o que o Clarence era como desenho. Ele não tentava ser uma representação perfeita da infância, na verdade ele era o oposto disso. Clarence mora com a mãe, que é separada do pai e namora o Xadão. A casa é sempre bagunçada. O Jeff, um dos amigos de Clarence, vem de uma família um pouco organizada e estruturada. E o Sumô? Bom, a situação do Sumô era que eu menos entendia quando era criança, e provavelmente a mais triste entre os três. E para dar um pouco de contexto, a gente tem que entender que crianças não surgem do nada. Elas são um produto do ambiente que elas crescem. E o Sumô tem um ambiente muito específico que explica cada coisa estranha que ele faz. A primeira vez que ele aparece no desenho já diz muita coisa sobre quem ele é. Clarence acabou de ser transferido para a escola nova e convida a turma toda para uma festa do pijama com a promessa de uma pinhata misteriosa. Só que quase ninguém vai. Quem aparece é o Jeff e o Sumô, que aparece na porta do Clarence com um cortador de cabelo na mão, pedindo pro Clarence raspar a cabeça dele. E bom, os dois vão pro quintal e começam a raspar a cabeça do Sumô. É um começo de amizade completamente absurdo. E é exatamente por isso que eu gosto, sendo bem sincero. Porque o Sumô não precisa de contexto nenhum. Ele não precisa que nada faça sentido para ele se jogar em alguma coisa com alguém que ele acabou de conhecer. Ele só foi lá e pediu pro Clarence raspar a cabeça dele, e o Clarence foi de boa. E bom, o plano dele é basicamente ligar pra polícia e passar o telefone pro Jeff, que naturalmente entra em pânico e começa a confessar que era um trote. O Sumô toma o telefone de volta e encerra a ligação antes que o problema fique maior. O episódio joga isso como uma piada, mas tem algo importante ali. O Sumô pode até parecer impulsivo, mas ele pensa bem rápido quando precisa. Tipo, ele não é burro, ele só opera numa frequência um pouco diferente da maioria das crianças. Mas o episódio que realmente começa a mostrar quem o Sumô é de verdade é o da corrida dos foguetes. Nesse episódio, a turma aprende sobre a corrida espacial, e o Sumô, que normalmente não liga pra nada na escola, fica genuinamente animado. Foguetes chamam a atenção dele de verdade. E a professora Baker anuncia uma exposição onde a equipe que voar com o foguete mais alto ganha ponto extra. E o Sumô, que está na beira de ir para a recuperação, é colocado como líder da própria equipe. Inclusive o Belson também está quase em recuperação e é colocado como líder também. O Belson até oferece para ele entrar no grupo dele, dizendo que eles podem simplesmente comprar um foguete com a mesada dele. E o Sumô fala que vai construir um, e que ainda não gosta do Belson. Isso é muito a cara do Sumô, ele é muito direto mesmo. Bom, ele queria construir de verdade porque se importava com o projeto. E o Jeff e o Clarence não conseguem ajudar direito. Inclusive, nesse episódio, tem uma cena onde o pai dele tá tirando alguma coisa da calha e pergunta quando que o Sumô vai ajudar na calha depois da recuperação, já assumindo que ele vai reprovar de qualquer forma. Nessa hora, o Belson até passa de carro e faz gracinha por ter comprado um foguete melhor. E o pai dele, em vez de defender o filho, fala que recuperação é tradição da família. Sem maldade, mas sem enxergar o quanto aquilo dói pro Sumô. E isso alimenta o Sumô de um jeito muito bom. Ele não desiste e ainda vai lá e constrói um foguete. E bom, no dia da exposição, o foguete dele está funcionando, mas o Belson trapaceia com o controle remoto e acaba vencendo. O Sumô fica bem chateado, porque o dinheiro do outro venceu dele, que construiu do zero. Mas a professora Baker chega nele depois e fala que ficou orgulhosa dele não ter pegado o caminho mais fácil, e diz que ele não vai para a recuperação esse ano. Ou seja, Sumô se esforçou de verdade em algo que gostou e foi recompensado por isso. Tipo, quem fala que esse personagem é raso, sinceramente não lembra desses episódios. Tem outro episódio chamado Barco dos Sonhos, que é onde o desenho finalmente abre a casa do Sumô de verdade. E é bem triste na realidade. Ele vive num trailer conectado a um barraco, cercado de lixo e terra batida. Ele tem 11 irmãos e uma irmã, todos dividindo um espaço pequeno com a mãe e o pai. E o pai dele é o tipo de pai que não chega a ser mau caráter, ele só não sabe como estar presente no dia a dia. Ele não percebe que o Sumô ficou o dia inteiro na escola, e ainda ri quando o filho diz que talvez não precise ir para recuperação esse ano, igual no episódio anterior. Ele faz comentários que sinceramente nem parece que vieram de um pai. Mas enfim, nesse episódio, o Sumô tá em detenção com o professor que pede para ele responder o que você mais quer na vida, e como vai conseguir, e o Sumô não sabe como responder e responde de qualquer jeito. Não porque ele seja burro, mas porque provavelmente nunca ninguém perguntou isso pra ele antes. Ele só entrega uma resposta qualquer pra sair logo dali, e o professor manda ele voltar na semana que vem com uma resposta real. Nessa mesma noite, o pai dele tá conversando com os irmãos na mesa do jantar sobre um amigo que tá trabalhando num barco, e o Sumô tenta entrar na conversa várias vezes e é ignorado.
até que ele grita que tá construindo um barco. E o pai dele ri e fala que só vai acreditar quando vê. Então o Sumo vai construir o barco. O que acontece ao longo desse episódio é uma das coisas mais honestas que esse desenho já fez. Sumo trabalha sozinho, embaixo do sol, na chuva, na lama, dia após dia. Ele não aceita a ajuda dos amigos e, quando Clarencio aparece para ver como ele tá, Sumo manda ele embora com raiva. E depois, em outro dia, ele até pede desculpa e explica que estava frustrado. Mano, toda essa maturidade num personagem que muitas vezes é taxado de selvagem. Enfim, o pai dele aparece na noite enquanto o Sumo tá trabalhando no escuro, porque a lanterna apagou. Ele olha o filho trabalhando e entrega uma espécie de lamparina para ele, com um comentário meio torto sobre como eles estão longe do mar. Enfim, ele não sabe elogiar, mas ali deu para entender que ele tentou se aproximar do Sumo. O Sumo não entendeu esse gesto do pai. Bom, Sumo continua trabalhando, mas começa a chover muito forte e ele perde o controle e destrói tudo que construiu. Aí os amigos aparecem na chuva com um carrinho de supermercado cheio de sucata, prontos para ajudar ele a construir o barco. E eles terminam de fato a construir. E no outro dia eles vão testar o barco em um lago, só que ele afunda em minutos. E quem aparece para tirar o Sumo da água é o pai dele, que foi atrás, estava acompanhando eles. E queria inclusive uma foto com o filho, coisa que nunca tinha acontecido. E nessa noite eles até jantaram juntos e conversaram, os dois, como pai e filho. E de volta à detenção, o Sumo entrega uma resposta pro professor. Dessa vez é real. Ele diz algo do tipo: a coisa que eu mais quero na vida é um barco. Você não precisa de barco o tempo todo, mas quando você está na água, um barco te mantém à tona. Então eu construí um. Não tenho muita coisa. Às vezes as coisas são muito difíceis pra mim. Não é perfeito, mas é o meu barco e eu amo ele. Não foi exatamente essas palavras, mas é mais ou menos isso que ele disse lá. E mano, que profundidade nesse episódio, cara. Enfim, tem outro episódio que se passa numa tempestade. Eu vou dar uma breve resumida aqui, porque o episódio é bem chatinho, na verdade. Nele, inclusive, o Sumo aparece diferente, porque nessa fase do desenho, ele tá com uma camiseta polo verde por ter mudado de escola. Mas enfim, nesse episódio, uma tempestade enorme tá chegando na cidade, e o pai do Sumo entra em modo apocalipse, inclusive mostrando um bunker que ele construiu. E o Sumo tinha recolhido tipo um guaxinim de estimação, que o pai dele bota pra fora do bunker assim que descobre. O Sumo fica com raiva e sai dali, e o pai dele até vai atrás. Mas o Sumo já saiu do bunker para resgatar o guaxinim no meio da tempestade. Quando o pai dele se aproxima, o vento quase leva os dois, e o pai dele até pede desculpa nesse momento. Então ele volta pro bunker, pega algumas coisas e fala que não abandona a família, bem no estilo Dominique Toretto mesmo. Aí eles saem para procurar o guaxinim juntos. E bom, no final tudo dá certo e eles até se abraçam. Daquele jeito meio torto que parece que eles nem sabiam que se amavam, mas enfim, se abraçam. Nesse episódio, basicamente o Sumo não quer seguir tudo que o pai diz, pois aparentemente é o único nessa família que tem bom senso, mas até que no final desse episódio, o pai dele demonstra algum tipo de carinho por ele, pelo menos. E bom, o Sumo é um personagem cheio de contradição. Ele é observador e cuidadoso, emocionalmente inteligente, mas quando se trata de estudos ele não sabe muito. Ele chega a ser um pouco selvagem, mas quando precisa ele age certo. E essas contradições nele é o que fazem esse personagem ser tão bom. Porque crianças não são consistentes se você parar pra pensar. Elas são moldadas pelo ambiente, pela família, pelos amigos, enfim, por todas as pessoas ao redor. E o Sumo é exatamente isso, um reflexo direto de tudo que ele viveu. Um menino que cresceu sem ter muito, sem atenção do pai, num espaço pequeno com 11 irmãos, e que mesmo assim foi construída uma versão de si mesmo que não é uma cópia de ninguém. E quando ele quis alguma coisa, que no caso dele foi um barco, ele mesmo construiu. E é isso que faz esse personagem ter tanta profundidade, cara. Ele consegue ser uma criança e ao mesmo tempo agir como um adulto, melhor que os outros adultos dessa série. Eu simplesmente amo o Sumo. Mas enfim, espero de coração que esse vídeo tenha te entretido de alguma forma. Muito obrigado para quem assistiu até aqui e tchau!